Fala pessoal do Leopoldo, tudo tranquilo com vocês? Então agora a gente vai ter um vídeo curto, né, para falar da nossa matéria aqui de matemática, no caso no tópico de exponenciação, né, ou potenciação, de uma forma mais resumida. Lembrando que existe um vídeo mais completo, né, que você pode acompanhar e eu sugiro que faça depois para você se aprofundar, né? Nele a gente vai resolver alguns exercícios para interiorizar melhor o conteúdo. Então, para início eu já pergunto aqui o que é potenciação, né? Exponenciação. Não sei. Bom, como a gente pode perceber, tem a ver com expoente. Então, nada mais é do que, de uma forma geral, a quantidade, né, de fatores que vão ser multiplicados, né, fatores iguais, nesse caso aqui. Por exemplo, um A que esteja elevado a 2, quantos fatores nós teremos aqui? Exatamente, 2 fatores, 2As. Bom, super tranquilo essa parte, né? Então aqui a gente vai começar a ver as propriedades. Uma vez que a gente já sabe o que o nosso expoente representa, né? Que nada mais é do que a quantidade de vezes que a nossa base se repete na multiplicação, certo? Então a gente vai dar uma olhada aqui nas propriedades. Bom, a primeira delas é a multiplicação da mesma base, né? Se nós temos dois fatores, né, da mesma base, melhor dizendo, esse elevado, vamos dizer aqui é x e esse aqui é y. O que significa isso? Significa que nós podemos manter a base e somar os expoentes. Tranquilo, né? Então, essa aqui é a nossa primeira propriedade. Tá? Quando você vir bases iguais, você pode simplesmente somar os expoentes. Lembrando que isso aqui precisa ser uma multiplicação. E agora a gente vai para a nossa segunda propriedade. Bom, que aqui já nossa base ela já é diferente uma da outra. Mas o expoente é o mesmo, certo? Como é que a gente pode reescrever isso aqui? Bom, muito simples. A gente pode multiplicar as bases e vamos elevar esse produto ao expoente que ambos possuem em comum, certo? Tanto x aqui quanto x aqui, ele é representado pelo nosso amigo x bem aqui, certo? E com isso a gente vai para a nossa terceira propriedade. Na nossa primeira propriedade a gente viu que mesmo a base sendo um produto, nós temos uma soma de expoentes. Nesse caso aqui, se nós tivermos uma divisão de mesma base e expoentes diferentes, como você pode imaginar, nós teremos aqui uma subtração. Como expoente. O que está embaixo aqui é colocado, né, com o sinal trocado. Lembrando que, nesse caso aqui, o A não pode ser zero, porque não temos divisão por zero, certo? E aqui na nossa quarta propriedade, nós ainda temos uma divisão, só que desta vez com elementos diferentes, no caso no A por B, e entretanto com expoentes iguais, ou seja, a gente pode elevar tanto o denominador quanto o numerador pelo expoente que possuem em comum, no caso o n. E por fim,
Outra propriedade importante é a potência de potência. Se nós tivermos A elevado a B, e isso tudo estiver ainda elevado a um outro expoente C, nada mais é do que o produto entre os expoentes, ou seja, A, B vezes C. Tranquilo, né? Um ponto importante é em relação ao expoente negativo, né? Vamos imaginar aqui que a gente tem um elemento A elevado a 3, e no nosso denominador a gente tem o A elevado a 4. Se a gente fizer segundo a nossa propriedade, a gente vai observar que será 3 menos 4, ou seja, A elevado a menos 1. E o que isso significa? Olha, se a gente sabe que o expoente informa para a gente a quantidade de fatores que vão se repetir, então a gente pode muito bem escrever assim, para a gente compreender. Será A vezes A vezes A sobre A vezes A vezes A vezes A. Algo que é dividido por ele mesmo, a gente sabe que é 1, certo? Então a gente pode cancelar. Esse cancela com esse com esse com esse. Opa, aqui acabou sobrando um A, certo? Ou seja, se em cima aqui o resultado deu 1, 1 e 1, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Sobre quem? Sobre o A que sobrou aqui. Logo, a gente sabe que um número, quando elevado a um expoente negativo, indica que vai inverter a fração. Por quê? Porque esse A elevado a menos 1 vai ficar justamente o que a gente verificou, 1 sobre A. E se em vez de menos 1 fosse, por exemplo, aqui, menos 3, né? O A elevado a menos 3, mesma coisa. Significa que a gente vai inverter a fração, né? O que tem aqui no caso é 1, então invertendo a gente vai ter A elevado a 3, certo? É importante que a gente preste bem atenção em relação ao que o expoente está elevando, né? Por exemplo, o A sobre 2 elevado aqui a menos 2, eu tenho que 1 sobre A ao quadrado vezes 2, ou 2 vezes A ao quadrado, tanto faz, certo? Por que isso aqui? Porque não há parênteses. Isso aqui é diferente de A sobre 2 elevado a menos 2. Nesse caso aqui, a gente inverteria toda a nossa fração, ou seja, ficaria 2 sobre A, ambos elevado ao quadrado. Certo? Então, pessoal, lembrando que esse aqui é um resumo, tá? A aula completa você pode assistir, ela tem a duração mais ou menos de 50 minutos. E nesse primeiro vídeo aqui a gente fez apenas um resumo, tá? Então, para você ter uma melhor compreensão do assunto, eu recomendo que você assista a aula completa, ok? Então, abraços e até a próxima.